da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Decorrida a semana que assinalara as melhoras promissoras de Madalena Villamil, entre conversações afetuosas no domínio das palavras, Susana Duchesne Davenport regressou ao lar, levando ao pai a notícia das dolorosas ocorrências. O generoso Jacques teve um profundo abalo ao saber que os Villamil haviam desaparecido em circunstâncias tão trágicas. Sentiu-se inconsolável. Revia ainda na imaginação a resignação silenciosa de Madalena por ocasião da morte de Dona Margarida e lembrava com espanto o modo pelo qual insistira para que ela o acompanhasse a Blois. Tinha a impressão de ouvir as negativas reiteradas de Dom Inácio e sua oposição irredutível ao convite afetuoso. Concluía então que, certamente, interferiram nos fatos os ascendentes da vontade divina, que lhe não eram dado conhecer ou investigar. Durante um mês não deixou um só dia de confugir-se em dolorosas recordações. E estava, na verdade, exausto. Enfraquecido pela enfermidade cruel, a convalescença parecia prolongar-se indefinidamente pela sua invariável tristeza. À retina dos olhos fadigados, desdobrara-se a fila dos alunos mortos. Muitas crianças de Blois haviam sucumbido, nada obstante, à relativa benignidade do mal nos ambientes campesinos. O bondoso educador pensava na reabertura das aulas, grandemente apreensivo. Um dia a filha se aproximou do seu banco entre as árvores farfalhantes do parque e dirigiu-lhe a palavra comovidamente. Papai, tudo tenho feito para que os teus sofrimentos sejam atenuados e suas lágrimas menos abundantes. Ah, minha filha, não te comodes por mim, exclamou em tom de suprema resignação. As lágrimas que menos dilaceram a alma devem ser as que nos caem dos olhos aliviando o coração. Hoje, porém, noto que o senhor está mais triste, acrescentou a afetiva. A resposta do senhor Anteno de Oviedo, descrevendo-me os derradeiros sofrimentos de Madalena, muito me comoveu. A pobrezinha deveria ter padecido muito antes de entregar a alma a Deus. De qualquer modo, porém, essa carta veio encerrar o capítulo das minhas preocupações, pois nutria certas dúvidas relativamente à criança. Agora fico sabendo que a primeira flor do matrimônio de Cirilo não chegou a desabrochar. E enquanto ele enxugava uma lágrima, Susana acrescentava: Meu pai, nunca experimentei tanta angústia em França como agora. Em cada canto tenho a impressão de contemplar fantasmas de amarguras e a perseguirem-nos sem tréguas. Não lhe parece razoável a ideia de nos juntarmos aos nossos parentes lá na América? Aqui em Blois desapareceram com a peste devastadora os alunos que mais o compreendiam. Carolina parece não se lembrar mais de nós. E quanto aos laços que prendiam Cirilo a Paris, restam apenas 2 túmulos tristes no cemitério dos inocentes. Jacques Davenport fitou a filha lacrimosa e exclamou: Tens razão. Olhou o recinto e, enorme e silencioso, pareceu escutar atento o sussurro das frontes balouçadas pelo vento e falou: Quando Cirilo partiu, outros eram meus planos, mas agora meu velho parque também está morto. O frio mais doloroso é o da desilusão e da saudade, minha filha. Susana não insistiu. Compreendeu que aquelas palavras equivaliam a compromisso firmado para o futuro. Daí a 2 meses, pai e filha realizavam uma romaria ao túmulo de Madalena. Providenciaram para que fossem as sepulturas assinaladas por lousas preciosas. Sobre a de Dom Inácio, o professor de Blois mandou colocar uma cruz, mas, identificando a campa onde supunha descansar aquela a quem amara como filha, elegeu para ornamentá-la formosa figura de anjo, trazendo na destra um róseo coração atravessado por um punhal, ignorando a extensão do grandioso símbolo. Também mandaram gravar epitáfios de saudade e fé, em frases afetuosas. Jacques fez ainda questão de visitar a casa de Santo Honorato, onde se haviam desenrolado os lutuosos acontecimentos.
Encontrando-a fechada, indagou da vizinhança relativamente aos criados, uma vez que Antero de Oviedo, na missiva que lhe enviara para Blois, datada de Versalhes, participava a decisão de regressar à Espanha dentro de poucos dias. Fabiana havia falecido, mas a outra serva e o lacaio haviam conseguido escapar à morte. O professor também procurou visitá-los na residência de Santa Genoveva, onde trabalhavam, sendo que ambos se diziam informados por Antero do falecimento da jovem senhora e do velho patrão, cuja perda recordavam chorosos. Em Paris, após o regresso de Susana para Blois, a situação continuou muito mais triste e estranha para Madalena, incapaz de avaliar toda a trama dolorosa que lhe negrejava o destino. Seu estado geral melhorou. No entanto, segundo previra o padre Borghetti, os pés lhe ficaram inertes, quase paralíticos. Enquanto se mantinha imóvel, as dores se atreguavam. Mas se tentasse soerguer-se e andar, logo reapareciam as sensações estranhas, forçando-a a sentar-se no leito. O primo, porém, desfazia-se em atenções e desvelos. Tão logo voltou Susana à casa paterna, ele providenciou a mudança para Versalhes, com o assentimento da enferma. Ela mesma ansiosa por outro ambiente e crente de que isso lhe atenuaria o mal-estar orgânico. O sobrinho de Dom Inácio ainda notificou as relações mais íntimas dos Villamil, como, por exemplo, as famílias de Colete e Cecília. O passamento do velho fidalgo e da filha, acrescentando informações sobre a situação dos respectivos túmulos no cemitério dos Inocentes. Aos vizinhos fez constar os mesmos informes com mensagens verbais aos velhos servos, caso escapassem dos martírios da Rua do Forno. Asseguradas todas as providências de conformidade com a sua angústia psicológica, tratou da mudança para Versalhes, efetuando-a alta noite, e valendo-se da confusão ainda reinante no bairro desorganizado pelas consequências da epidemia devastadora. Ao raiar de um lindo dia, Antero chegou com a convalescente à pequena cidade da corte, onde se instalou numa casa confortável dos arredores. A necessidade de uma serviçal de confiança era o que mais se impunha. Um amigo indicou-lhe uma órfã castelhana, de nome Dolores, que havia perdido a mãe. Única pessoa da família que lhe restava na vida, entre os mortos de Vincennes. A pobre criatura fora apanhada semi-morta na estrada de Évreux, quando tentava fugir dos tristes quadros parisienses. Estava quase restabelecida e podia prestar ótimos serviços. O sobrinho de Dom Inácio procurou-a de fato, encontrou nessa jovem de 20 anos, de 10 amorenada, pois descendia de pai outrora escravo, uma companheira abnegada para Madalena, que a recebeu de braços abertos num verdadeiro transporte de consolação e de alegria. Sob o guante das provações que a sitiavam, a esposa de Cirilo não conseguiu dissimular a estranheza que lhe causava a falta de notícias do professor de Blois. Debalde escrevera-lhe 2 longas cartas, mal podendo imaginar que haviam de ser consumidas pelo primo, encarregado de as expedir, e assim se mantinha de coração pressago. Ao fim de algum tempo, nasceu-lhe a filhinha sob a assistência carinhosa de Dolores, que se revelou irmã dedicada e fiel, nas mínimas circunstâncias. O advento encheu a casa de brando conforto, e Madalena, guardando a recém-nascida nos braços com infinito carinho, chamou-lhe Alcione pela primeira vez. Longa missiva foi escrita a Jacques e entregue ao primo, mas este, que a reduzia a cinzas instantes depois, já se encontrava sumamente preocupado com a demora de mensagens de Blois, anunciando o suposto desaparecimento de Cirilo. Somente um mês depois do nascimento da menina, chegava a Versalhes longa carta de Susana, participando em nome de Jacques o suposto falecimento de Cirilo Davenport. A missiva desdobrava-se em considerações dolorosas, ao mesmo tempo em que procurava confortar a viúva na sua grande dor. A jovem comunicava igualmente que havia resolvido mudar-se para a Irlanda,
onde o pai desejava juntar-se a alguns parentes e lá esperar o seu termo de vida. Prometia escrever-lhes futuramente, dando informes mais minuciosos da nova situação. Antero, fingidamente comovido, leu a carta à pobre moça, que não desejava outra coisa senão morrer ali mesmo, na imensidade da sua desdita. Quase paralítica, Madalena Villamil era obrigada a chorar diante do primo e de Dolores, que em vão procuravam consolá-la. Sentia-se só e desamparada no mundo. Cirilo era a sua derradeira esperança na terra. Coração sufocado de angústia, rememorou a infância, a primeira juventude cheia de cuidados por sua mãe, e lembrou a figura do mendigo de Granada, que lhe predissera de sabores e amarguras no porvir. Estava doente, sem o arrimo afetuoso de ninguém. Sentia-se a mais desditosa das criaturas. Debalde a nova serva rodeou-a de gentilezas carinhosas. À noite, Antero aproximou-se fundamentalmente sensibilizado e falou-lhe com brandura. Madalena, nem tudo está perdido. Nada mais me resta, murmurou entre lágrimas. Tenho lutado corajosamente contra a adversidade, mas agora... O primo sentou-se ao lado e continuou. És moça, e Deus não te negará saúde para reconquistares a felicidade que parece destruída. Poderás contar comigo em todas as circunstâncias. Também sou um homem e não me faltam energias para vencer nas lutas mais ásperas. A prima contemplou-o através do véu de pranto para verificar a diferença de expressão magnética daquelas palavras em confronto com as vivas recordações do esposo. Cirilo também lhe falava assim, nas horas tristes, mas seus gestos e mesmo a entonação da voz eram profundamente diversos. Num instante compreendeu até onde Antero desejava chegar, reconhecendo que poderia estimá-lo como a um irmão, jamais, porém, poderia aceitar-lhe o velho sonho conjugal de outros tempos. Não duvido da sua amizade valiosa, esclareceu a suposta viúva com delicadeza fraternal. Mas a morte de Cirilo deixa-me aniquilada para sempre. Mas tens uma filha a exigir seus desvelos, advertiu algo enciumado, apelando para os seus sentimentos de mãe. Madalena tomou Alcione ao colo, como a buscar o derradeiro motivo do seu apego ao mundo, enquanto o rapaz continuou. Não te deixes abater por impressões transitórias. A luz volta do céu diariamente, a alegria se renova sempre. A aventura tornará depois dos dias amargurosos de adaptação aos novos hábitos. Tenho pensado nas muitas dores que nos provaram na infância, e também na França. E também estou ansioso por mudar de vida. Dize uma palavra e levar-te-ei aonde quiseres. Não desejarias ir à nossa Espanha muito amada? Se te prover, tornaremos a Granada, a fim de recordar nossa infância feliz e descuidosa. Veremos de novo o céu da pátria e Alcione crescerá à sombra do nosso afeto. Às tais palavras comovedoras, Madalena quis dizer que desejava ir para Blois imediatamente, a fim de ajoelhar-se aos pés de Jacques, implorando-lhe para não abandonar a criancinha. Suplicar-lhe-ia que a levasse consigo para a Irlanda, depois de confiar-lhe suas grandes mágoas.